Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3, que é Brasil Bolsa Balcão, o novo nome da antiga BVMF Bovespa, aqui no Centro Histórico de São Paulo. E só para você não esquecer, eu tenho que martelar essa questão, os programas de 2017, portanto deste ano, eles em uma semana, um pouco mais, eles estarão na página do programa no YouTube. Então, lá você assiste, recomenda para os amigos, dá o link, assiste quando quiser, no horário que quiser, enfim. Além de assistir aqui, no horário tradicional no SBA. E lá também tem a página direto da Bolsa, que são comentários mais curtos que eu faço no YouTube também, sobre política, economia e finanças. Basicamente são esses temas. Tem agro também, mas não é só agro. Bom, a gente eu uso essas ferramentas de internet e tal, e mesmo com o teclado de computador eu me acostumei com os teclados em inglês, né? Quer dizer, então a gente começa a falar anglicismos aqui. Eu ia dizer que o subject da conversa hoje, o assunto, o tema, desculpe, é saúde vegetal. Ok? Isso de uma maneira geral, com todas as perguntas e respostas. Hoje eu tenho o privilégio de ter aqui ao meu lado o CEO, que é o presidente da Arista, que é uma empresa que vocês também já conhecem, o senhor Fábio Torreta. Ele é o CEO para a América Latina. Eu não preciso chamar ele de senhor, porque ele é bem mais jovem do que eu. Mas, enfim, é o jeito aqui, é o jeito da gente trabalhar. Fábio, muito obrigado primeiro pelo seu tempo, pela sua disposição aqui de conversar com a gente, com os telespectadores. A Arista é uma empresa que cuida praticamente de saúde vegetal. Você pode definir isso para o nosso telespectador? Posso, sim. Primeiro eu queria agradecer, Resch, essa Muito oportunidade. É um prazer para mim estar no canal do Boi, particularmente com você. Muito obrigado. Não, definir saúde vegetal, nós estamos com uma visão holística, né, no sentido do que a gente pode fazer para melhorar a produção de alimentos no Brasil. Então eu estou falando de aumentar a qualidade, eu estou falando lógico, também a produtividade, mas não ter impacto ambiental, não ter resíduo, ter menor toxicologia. Então é uma visão onde nós não temos preconceito se a gente vai fazer essa proteção e essa saúde vegetal usando produtos químicos ou usando produtos biológicos. Nós desenvolvemos um conceito chamado Pronutiva, e esse conceito a gente está trabalhando há 10 anos, onde nós combinamos as soluções biológicas e as soluções químicas, o bom químico e o bom biológico. Né? E tentando ter isso, cada vez menos resíduo, a proteção adequada, então olhando não só defender a planta de uma doença ou de uma praga, mas como aumentar a eficiência do defensivo, para mim poder até usar menos, ou o que eu posso intercalar nisso para diminuir resistência, como eu posso explorar melhor o potencial genético que tem, que é muito grande, diminuindo todo o estresse abiótico das plantas, ou seja, esse é um grande desafio, né, da agricultura, né, a falta de água, o excesso de água, a temperatura, o solo, e a gente começa a também atuar nesses fatores para tentar ter uma planta com mais vigor, uma planta com uma imunidade melhor. Então tem produtos parecidos até com vacinas. É uma visão, acho que mais moderna, mais inteligente. E é possível, essa é a minha dúvida, é possível, por exemplo, você tem que usar remédio, como a gente tem que usar remédio. Por exemplo, hoje tem pesquisas aqui, uma que eu vim a saber, até conversei com um pesquisador aqui, ela descobriu, não sei se ela descobriu, enfim, que quando você toma um remédio para dor de cabeça, por exemplo, remédio para ser humano, tá? Você é médico? Não, sou agrônomo. Você toma um remédio para dor de cabeça, ele é carga total para tirar dor de cabeça. E ela fez uma pesquisa que tá em pesquisa, é óbvio,
que não precisa ser aquela carga total no remédio. Você dá uma carga para tirar a dor, mas tem como não usar mais o remédio do que ele é necessário. Respondendo, é isso. No caso da empresa que você administra, tem algum produto que é carro-chefe? Soja, cana-de-açúcar, café, hortifruti? Vocês estão em todas essas áreas? Só para eu saber a pergunta. Não, na realidade, a gente tem foco em segmentos estratégicos e depois em culturas. Esses segmentos estratégicos, explicando um pouquinho a Arista, a gente está focado em 5 segmentos. Um é o estabelecimento de cultivo, a fase inicial, que a gente acha que é chave. O outro é justamente essa parte de estresse e bioestimulação. Manejo de ervas existentes é outro segmento estratégico. Manejo de resíduo e proteção de cultivos em culturas de nicho. Então, esse é o maior foco da empresa hoje. Se olhar para o lado de cultura, nós vamos falar em soja, em cana, em vegetais, tomate, batata, temos também pastagem, citros e café. Esse é o grande foco da Arista em termos de cultivo. Quando você fala no segundo tópico aí, a bio, não sei o que eu perdi. Biosoluções. O que é exatamente isso? Que eu não... É tudo que é biológico. E aí nós estamos falando de produtos de biocontrole que vão agir como um produto de proteção. Né? Ele pode ter efeito contra fungos ou contra insetos, mas ele é totalmente biológico, vem de extratos vegetais ou organismos que fazem essa competição. A gente está falando de bioestimulantes ou fisioativadores, né? A Arista tem é a segunda empresa do mundo em fisioativadores, e falamos também de uma nutrição inovadora, mais baseada em quelatos, uma nutrição mais de sintonia fina. Esses produtos a gente tem trabalhado bastante com eles no sentido de combinar com o defensivo, com os produtos de proteção tradicionais. E a gente tem achado sinergias assim muito interessantes. Isso pesquisado por vocês? Pesquisado por nós. Na Isso realidade, no Brasil ou fora do Brasil? Começou fora do Brasil. A gente tem, eu digo que a gente é R&D, né, em biosoluções. A gente comprou em 2007, né, uma empresa no México que é líder em biosoluções. Compramos também, e tinha 40 anos de pesquisa com esses produtos. Compramos uma empresa francesa também, que também tinha 45 anos de pesquisa. E começamos, isso é interessante, né? A gente começou a vender, esse assunto é muito bom, porque vem do campo. Nós começamos a vender esses produtos separados dos produtos de proteção, do agroquímico, né? E os agricultores começaram a retornar e falaram, olha, eu pus junto e deu um efeito assim, deu um efeito assado. E aí nós começamos a pegar em uma estação experimental que nós temos aqui no Brasil, né, de alto nível, são 70 hectares, e que a gente aí aprofunda para entender e ver se tem consistência essa sinergia. Juntar o químico com o biológico. Exatamente. Na área animal, por exemplo, esse foi o tema que eu discuti aqui, conversei. Por exemplo, você tem hoje produtos para melhorar, para fazer o animal, o bovino, estou falando, ele melhorar o aproveitamento do alimento. Quando você está falando de fortalecer e tal, me bateu é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Fortalecer o vegetal para ele resistir mais. É isso? Porque o que você acontece, às vezes você está usando um produto que causa alguma espécie de fito, né? Se você tiver um bioestimulante e que vai aumentar a área foliar, deixá-la mais verde, mais fotossíntese, ou aumentar a raiz, essa planta vai ter outro tipo de performance e vai poder assimilar essa medicação, né, de uma maneira muito melhor, fazendo com que você possa reduzir até o número de aplicações, né, vai ter uma planta muito mais vigorosa, né? É curioso. Bem parecido. Muito você parecido. Pegou. Acho que é um negócio bem... Você tem que fortalecer. Porque eu não vou falar isso aqui com o CEO da Arista, mas recentemente falaram que as plantas, elas se avisam quando elas são atacadas por uma praga. Você sabe disso? Ele está rindo aqui. Nós vamos ao intervalo. Depois do intervalo, eu volto a conversar com o CEO da Arista para a América Latina, Fábio Torreta.
Ele é agrônomo, o agrônomo deve saber se planta conversa entre si. Nós voltamos já já, até já. Ok, estou de volta. Eu converso hoje com o CEO para a América Latina da Arista. A Arista é uma empresa, se eu não me engano, agora é capital americano, mas já teve capital japonês. Ele vai explicar para nós aqui. É o Fábio Torreta, a primeira vez que ele vem aqui, então você vê que eu estou comportadíssimo. Depois que eu pego intimidade, eu começo a falar mais bobagem. O Fábio, então, é agrônomo, engenheiro agrônomo, não sei se é da Exalc, se é da Exalc tem apelido, mas alguns apelidos não pode contar no ar. E ele está falando de um negócio interessante. O fundo é o tal da saúde vegetal. É legal para o produtor, quer dizer, você deve ter tantos produtores que sabem disso, que é você tornar a planta mais forte para ela ficar mais resistente e usar menos químico. A ideia é muito interessante, né? Bom, planta fala ou não fala? Eu acho que fala. Fala, né? E sofre também. Então, esse negócio de comer um alface, ela também sofre quando come. No Brasil tem umas coisas que, não sei se foram inventadas aqui, uma foi, que é a tal do plantio direto. Mas eu me lembrei de uma figura que eu não sei se você chegou a conhecer, não sei se está vivo, não sei nada. Que há muitos e muitos anos ele falava em controle biológico, que é um pouco o que vocês fazem. E era em citricultura, que era o professor Santim Gravena. Sim, era aquela coisa de juntar o químico e o biológico. Recentemente eu recebi um e-mail, uma notícia do Fundecitrus, que também mexe com essas coisas, comemorando 1 milhão de psilídeo, não sei o quê, um insetinho lá, que ataca, né? Dá o greening. A Arista está nessa praia, quer dizer, uma praia de sustentabilidade, de a menor toxicidade possível, que é uma ótima notícia para o produtor. É isso, né? É isso mesmo. Inclusive para greening, nós temos um produto que é um extrato vegetal. O greening é o do psilídeo que eu falei. É do psilídeo, exato. E nós temos um produto que foi desenvolvido numa universidade da China e que nós estamos tropicalizando, né? E tentando fazer o seu desenvolvimento aqui. E que também é um extrato vegetal que daria aí uma resistência contra o vírus, né? E que é uma coisa nova, uma coisa bem bacana. Mas eu acho que você pegou completamente a ideia, né, da onde que nós estamos indo com o Pronutiva, com a saúde vegetal. O curioso das empresas com a Arista, então, é capital americano. É capital americano. Mas já foi japonesa. Japonesa, nós vamos fazer 50 anos no Brasil, o ano que vem. Começou como Rocco, né? Era a antiga Rocco, exatamente. Então temos bastante tempo no Brasil e estamos agora sob um capital americano. Quando você traz uma tecnologia, um extrato vegetal que seja, por exemplo, tem alguém que vem aqui e faz, pessoal da área química, né? Não sei se química e biológica. Porque o pessoal de fertilizante hoje tem uma entidade de biofertilizante, né? E todos os grandes produtores de fertilizantes químicos também estão no biofertilizante. Ou seja, eles entenderam que é por aí que não dá para escapar. Mas quando você traz uma tecnologia nova, por exemplo, os norte-americanos, que são os grandes concorrentes da soja, milho e tal, eles, não, assim como isso é problemático, também é solucionático, né, para dizer que nem aquele jogador de futebol. Eles não precisam usar tantos produtos como nós, porque quando cai a neve lá, o inverno mata tudo, né? Aqui não, é tropical, tem calor, então carrapato adora, aquelas coisas. Quando você tem que trazer um produto de fora, ele tem um período de adaptação, você tem que ficar testando ele aqui para ver. Por exemplo, quando traz da China, não sei. Absolutamente certo. Você tem que fazer muitos anos de teste aqui para as nossas condições. Não é brincadeira você ter produto para um clima do Brasil, né, que é quente, chove o ano inteiro. E tem muitos produtos, por exemplo, que lá fora você traz e não vão ter a mesma performance, né? Então é necessário, sem dúvida nenhuma, esse teste. E só voltando um pouco, que eu acho que você falou super bem, é incrível, né? Porque, por exemplo, o MIP, né, Manejo Integrado de Pragas, é uma coisa que é, né,
Desde de muito tempo atrás a gente sabe que é o correto a ser feito, né? Mas muito pouca gente faz, né? E eu acho que a indústria tem um papel nisso, de incentivar, né, o MIP. Principalmente porque nós estamos vivenciando, né, um momento de resistência das plantas com certos produtos, né, assim como pode ter também na parte humana resistência a antibióticos que não funcionam mais. Então, essa questão da visão do MIP, onde você alterna produtos, onde você põe o biológico, põe o químico, né, de uma maneira científica, responsável, né, eu acho que é o caminho. Né? Mas precisa de agrônomo, né? Precisa ser bom agrônomo. Você deve ter uma equipe, não sei, imagino, que conhece esse negócio, né? Porque, na verdade, com o fim da extensão rural federal do governo, as indústrias é que faziam a extensão rural, né? Olha, Resch, que pena isso, viu? Porque é verdade, a extensão rural, no meu ponto de vista, tem um papel, né, crucial, né, em termos de disseminar boas práticas, em termos de disseminar uma agricultura sustentável, e o governo desmontou essa estrutura. Então, sem dúvida, é uma pena muito grande. O que a gente tem feito do ponto de vista da Arista, nessa questão de assistência técnica, de levar tecnologia para o agricultor, nós fizemos também um programa que completou 10 anos esse ano, que chama Aplique Bem. E é um programa onde nós conseguimos fazer uma parceria com o IAC, né? O pesquisador Hamilton Ramos está à frente desse projeto, então é uma parceria Arista-IAC, para garantir o uso correto de defensivos, de produtos de proteção. Que esse é também um grande desafio, né? Porque o setor de defensivo vem evoluindo, e vem evoluindo de uma maneira muito forte. Em que sentido? Estão reduzindo as dosagens por hectare, reduzindo a necessidade de água. Agora, você tem produtos que aplicam 30, 50 gramas por hectare. Né? E às vezes o nosso agricultor olha aquilo lá e aplica de maneira incorreta, né? Fala, poxa, 30 gramas no hectare, eu vou usar meio litro, vamos supor assim. Para matar mesmo. Então é aí que a gente entra no sentido que não, né? Está na bula, está comprovado, e o governo poderia fazer esse papel através da Emater, né? E nós perdemos isso. São Paulo ainda tem a CAT e tal, né? Que é uma extensionista. Mas no Brasil inteiro muitos perderam, né? Nós vamos para o intervalo agora e depois é o bloco derradeiro. Eu converso com o CEO para a América Latina da Arista. A Arista é uma empresa de biológicos e químicos, né? Quer dizer, ela é quase uma tecnologia, ela tenta usar os dois, né? Para diminuir o uso de químico, toxicidade, etc, etc. Vocês já entenderam no programa, né? Já eu volto com o Fábio Torreta, até já. Ok, estou de volta. Hoje o programa é sobre saúde vegetal, perdão. Eu converso com o Fábio Torreta, que é o CEO para a América Latina da Arista. Ele já explicou o conceito da empresa, então não vou repetir aqui para vocês. Mas vamos continuar aqui aproveitando. O Brasil já passou por um período aí tumultuado e ainda continua passando por um período tumultuado politicamente. O agro não para, o agro está segurando a onda, está criando emprego, superávit enorme na balança comercial, ou seja, eu imagino que para a Arista, como para as outras empresas, as coisas caminham. Sempre um pouco de desconforto, mas caminham. Por exemplo, o ano fiscal da sua empresa é janeiro, dezembro, é julho, junho. Vocês estão com um cenário favorável, otimista, digamos aí, daqui para frente? Vamos pensar até 2018, que é quando poderemos começar vida nova, digamos assim. Perdão. Ok, acho que é um bom ponto. Primeiro é de dizer, né, que a gente lamenta, né, que o Brasil esteja nesse momento, né, político e econômico, porque na realidade nós somos uma exceção. Né? A economia no mundo inteiro cresce, no mundo inteiro é um período bastante bacana de crescimento econômico e principalmente na América Latina. Né? Tirando a Venezuela, a América Latina inteira cresce, ou seja, é uma crise realmente do Brasil e não do mundo. Né? Em termos de
de performance, né, em termos da Arysta, a gente está bem contente, né? Porque nos últimos 3 anos o mercado vem caindo, na realidade, o mercado de proteção de plantas caiu 22% em 2015, depois caiu 1%, e esse ano, né, até agora, ele está caindo 8%. E a Arysta cresce. Então é o que você falou da resiliência do mercado agrícola, né? Focado mais em segmento, focado mais em Pronutiva, enfim. A Arysta vem crescendo, a gente tem um ano que vai, ano fiscal que termina em dezembro. O ano passado nós crescemos as nossas vendas em 5% e o resultado em 12% aqui no Brasil. E na realidade, a gente vem fazendo isso desde 2007, todos os anos, crescendo de uma maneira bastante consistente, bastante responsável. Então a gente fica otimista e mesmo olhando, esquecendo o momento político-econômico do Brasil, se a gente olha mercado de cana, né, mercado de cana tá levantando, né? De 2 anos para cá melhorou bem. Mercado de algodão também, baixaram os estoques, está melhorando. Mercado de laranja também com estoque baixo, está melhorando. Mercado de café também está bom. O mercado de soja, que caiu e agora recuperou um pouco, a gente está muito otimista, porque o consumo, já que o mundo inteiro está bem, exceto no Brasil, o consumo é forte. Exatamente. Então, a gente está otimista com o ano, a gente acha que o agricultor vai continuar investindo em tecnologia, vai continuar investindo em qualidade, e então estamos otimistas. Eu acho que a gente vai ter um outro ano de crescimento agora em 2017. Você falou um negócio que é fundamental, né? O produtor é cético até ele conhecer o produto. Isso já é uma coisa tradicional. Outra coisa mas depois que ele conhece, que ele passa a usar, ele me parece, você pode me reafirmar ou desmentir, me parece que ele vira um cara fiel ao produto, porque ele obteve bons resultados. Eu estou falando de ouvir o produtor. Finalmente, a questão do Brasil não crescer, nós não podemos fazer muita coisa, mas o agro brasileiro eu sempre lembro, você é jovem ainda, mas o Altair que está aí te acompanhando, é dessa geração. O Brasil não faz muito tempo, não é que eu tenho 100 anos de idade, não. Nós importávamos carne bovina, nós comemos carne de Chernobyl. Foi aquela coisa que teve na Rússia. Você se lembra? O agro está evoluindo tão rapidamente que eu não. Você poderia estar não otimista, não é o caso, você está otimista. Que é difícil ficar pessimista com o agro. O Brasil inventou plantio direto, que eles chamam de plantio da palha. O setor que você trabalha tem um programa esplêndido. Eu sou um fã número 3, para não ser o primeiro, que é a logística reversa. Temos a integração lavoura-pecuária, que é um sucesso, já tem não sei quantos milhões de hectares. Ou seja, é difícil ficar pessimista com um mercado desse, né? Acho que é essa a visão que vocês têm. Exatamente. Eu acho que tem coisa boa rolando aí, né? Eu acho que você conhece bem o setor, você falou certo. O nosso produtor, ele tem a mentalidade aberta para nova tecnologia, desde que comprovada cientificamente e economicamente, porque hoje a agricultura não aceita nada que economicamente, né, e que seja sustentável, né, essas tecnologias entram e a perspectiva é de crescimento. O mercado é de crescer, principalmente o mercado brasileiro, né, porque a gente tem um pessoal muito bacana, fazendo uma agricultura, um agronegócio que às vezes é criticado de uma maneira fantástica. Eu li no último relatório da Conab, li hoje, acho, aqui, toda a área plantada brasileira são 60 milhões de hectares, que não é nada. Você pegar o tamanho do... E não vai crescer, porque hoje as restrições ambientais são muito grandes, né? Então... Eu só queria, você não me falaram quanto tempo tem, então eu vou voltar num assunto que eu queria. Quando você fala de resíduo, é uma coisa super importante para o ser humano.
A gente tem medo de comer coisa que tem resíduo. O agricultor, de uma maneira geral, ele respeita aquelas... Ó, isso aqui não pode colher, ele costuma respeitar isso? O agricultor comercial, geralmente, ele respeita. Aonde eu acho que nós temos um ponto de risco é na agricultura familiar, que é tão importante, mas que carece daquela informação, daquela assistência técnica que a gente falou agora há pouco, sim, né? Sim. E que as empresas, por exemplo, particularmente na Arista, né? Naquele programa Aplique Bem, que é um programa móvel que vai no campo, Eu vi, tinha carro e tudo. a determinação que nós temos na Arista é que, independente, não é um programa comercial, nós não queremos ter retorno econômico, e a gente vai nessa agricultura familiar para ensinar para o pequeno produtor, para ensinar a usar correto. No produtor maior, econômico, tem um nível de esclarecimento maior e aí ele faz a coisa certa, né? Então, por exemplo, a gente não precisa ficar preocupado, né? Porque esses produtos, a legislação é tão restrita, na hora que você coloca um produto no campo, é porque ele já passou por inúmeros testes de resíduo, de toxicologia, e ele é seguro, né? Então, o produtor aplica bem. Nós tivemos o último PARA, eles fazem as amostragens, e é uma pena que as notícias boas, às vezes, não sei porquê, não saem. Mas o último relatório do PARA, que é justamente a amostragem dos alimentos e ver o nível de resíduo, foi muito bom. Onde tinha o problema em algumas culturas que essa cultura não está na bula. Então, sei lá, você pega às vezes não é o caso, mas um exemplo meio bobo, você pega uma salsinha, às vezes a empresa não faz todos os testes para salsinha, faz para cebolinha, ou faz para alface, e aí não tem a salsinha, você vai fazer a análise, então detecta um produto que não estava registrado, mas que não quer dizer que é tóxico, perigoso. As últimas análises são muito boas, o que mostra e responde a tua pergunta que o agricultor faz e faz bem. E o nosso tempo acabou. Foi um prazer conhecê-lo, está convidado, se gostou pode voltar, se não gostou não posso fazer Adorei, muita coisa. muito bom. Fábio Torreta, CEO da Arista América Latina. Você é parente do Jack? Sou irmão dele. Eu já fiz até media training para ele lá na Aqua. É isso. Ele está lá ainda, né? Não está, agora ele está representando a Mahindra, está trazendo os indianos aqui na máquina. Ok, nosso tempo acabou, estão buzinando aqui na minha orelha. Muito obrigado, espero vê-lo novamente. Um prazer, foi um prazer muito grande. Gente, Obrigado. até o próximo programa. Obrigado pela atenção, até lá.